Olá, queridos, graça e paz a todos. Queria refletir com os irmãos aqui acerca de um episódio de um irmão que saiu de uma denominação e foi congregar em outra. Chegando nessa outra denominação, ele levou cartas de recomendações do seu antigo pastor, na carta especificando o título da função que ele exercia, e a outra denominação não reconheceu o título. Automaticamente, não reconhecendo, a frase já diz tudo. Eles não reconheceu a unção na vida do irmão, que Deus usou um pastor para ungir. Isso é uma confusão, porque o Deus que usa um homem para ungir vai usar outro para desungir. Esse irmão fica triste, mas temos que entender que o homem, ele pode até tirar o título na denominação que ele congrega, mas não pode jamais tirar a função da vida desse irmão ou dessa irmã. Isso é complicado porque devemos respeitar a unção de cada um. Quando Saul perseguia Davi, um dos soldados de Davi queria matar Saul. E Davi diz: não toca no ungido do Senhor. Mesmo Davi repreendendo a Saul, que estava se levantando sem causa, Davi diz para um dos seus moços: não toca, porque é ungido do Senhor. Ele respeitou a unção de Deus na vida de Saul. Então, não fica preocupado se você passou por isso ou está passando, porque quem há de prestar conta com Deus não é você, mas é quem está tirando a unção que Deus colocou sobre a sua vida. Até porque, se você observar, pode tirar o título. Claro, não tem base para tirar, mas tem gente tirando. Mas não vai tirar a função do título. Porque uma coisa é ter título de obreiro, outra coisa é ser obreiro. Veja que o apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo de número 5, ele fala aos presbíteros e diz que ele também é presbítero. Só que o título que Pedro tem é de apóstolo. Por que ele se diz presbítero? Porque ele estava se colocando na função do presbitério. Então, quando eu exerço a função, eu sou um presbítero. A mesma coisa um missionário que exerce a missão. Se o missionário não exerce a missão, ele só tem título, mas não tem função. Evangelista que não evangeliza só tem título, mas não tem função. Então, se você tira o título de um evangelista que não evangeliza, acabou. Mas se você tenta tirar a unção e o título do missionário ou do evangelista que faz missão e evangeliza, você não acaba com ele, porque ele exerce a função, independente de título ou não. Então eu queria deixar essa reflexão, que tem muitos homens se achando mais do que Deus, querendo avaliar. É notório que quando chega um irmão novo no ministério, chegando com carta, passa por um período, um período de avaliação para se integrar ao corpo de obreiros. Isso é normal. O que não é normal é desungir pessoas que foram ungidas. Até porque o homem derrama o óleo, mas quem unge é Deus. Quando Deus manda o profeta na casa de Jessé, o profeta ele começa a olhar pelos olhos dele. Certamente é esse. E Deus fala: não, é esse. Deus fala: não, é esse. Deus fala: não, você está olhando com os olhos da carne. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o interior. Então, ele foi lá para derramar o óleo, mas quem ungiu Davi foi o próprio Deus. Então, unção não se deve tocar.
tá bom? Se você passa por isso ou já passou, não se entristeça. Quem pagará o preço é quem tocou na sua unção. Mas com título ou sem título, continue exercendo a função. Que Deus abençoe.